A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos cantar alguns hinos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos a Irmandade que tem comentado, compartilhado, tem curtido os vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês. Ultimamente eu não tenho feito vídeo porque eu tenho que dividir meu celular agora com a minha filhinha. Se eu fazer vídeo ela fica sozinha, sem ninguém, todo mundo no celular, ela sem, ela fica triste, então tá bem difícil de eu fazer vídeo agora. Mas que Deus abençoe a todos que têm participado dos vídeos aqui, que a presença de Deus venha completar o coração de vocês também. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 168. Na palavra do Senhor, bons conselhos pode achar, neste mundo pecador que na glória quer entrar. Tem virtude, tem vigor, a palavra do Senhor é a guia do fiel. Para ir ao Criador, a palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. Quem procura o Salvador certamente o achará no Evangelho de amor que riqueza a todos dá. Quem quiser de graça ter o perdão e a salvação deve a Cristo recorrer. Com sincero coração, a palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. Glória a Deus. Quem a Cristo encontrar é virtude suplicar, transformado ficará para Deus glorificar, provará do puro amor de Jesus o Salvador, sustentado pela fé do poder do Criador. A palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. Glória a Deus. 166. Glória a Deus. Se muitos soubessem que passei igual, tem quem o perdão alcançou. Por fé buscariam a graça eterna, iriam a Deus que os amou. Glória a Deus. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus, é um dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. Se muitos soubessem que grande amor desfrutam os santos de Deus, iriam a Cristo Jesus, ó Senhor, teriam herança nos céus.
Se muitos soubessem a glória que há no reino que vamos herdar, creriam em Cristo que vida nos dá, iriam o mal rejeitar. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus, é um dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. Glória a Jesus, glória a Deus. 165. Glória a Deus. É uma pergunta. Glória a Deus. Para salvar-nos quem veio do céu, nosso Senhor Jesus. Ele ao poder do pecado venceu, trouxe-nos vida e luz. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou, da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem nesta graça nos pode guardar? Cristo fiel pastor. Suas palavras nos podem guiar ao lar de esplendor. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou, da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem pode em nossas forças nos dar? Cristo, o Rei dos Reis. Ele nos faz glória eterna alcançar, é guia dos fiéis. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou, da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha, irmãos, esse hino eu esperava desde a minha infância, desde os meus 12 anos, 10 anos, eu esperava Deus me chamar nesse hino. Só que sempre eu ia, né, com meu pai para o batismo, e aos meus 10, 11, 12, 13, 14, 15, Deus nunca me chamava. E eu sempre via crianças descendo, que Deus selava com a promessa de linguagem do Espírito Santo. Via crianças de 10, de 11, de 12, e eu perguntava para Deus: Senhor, por que o Senhor não me chama? Por que todo batismo que eu vou, o Senhor nunca me chama? E eu voltava triste para casa. Eu era uma criança pequena ainda, mas eu voltava triste porque Deus tinha chamado muitos e eu não.
Então, e eu sempre falava pro Senhor se um dia ele me chamasse por esse hino, né? Que fosse por esse hino. Só que as coisas não é como a gente quer. Quando Deus me chamou, ele me chamou pelo hino 85, que foi já na velhice. O hino falou comigo completamente, que foi aos meus 29 anos. E quando eu era pequena, eu queria no outro inário velho, eu não lembro qual hino que é, mas era outro número, né? Mas no Inário 5 é 369, sintes bater em teu coração. Então eu ficava sempre esperando por esse hino, mas não, Deus me chamou por outra. Mas olha para vocês verem que lindo esse hino. O coração começa a pulsar forte para quem Deus chama, começa a pulsar, bater. Esse é o chamado do Senhor, glória a Deus. E quando Deus te chama, você não consegue se segurar, suas pernas, assim, tudo fica leve. E quando você vê, você já chegou lá. Você vai para vários obstáculos. Que nem eu mesmo, eu tava na galeria, já sentava lá para ficar bem distante, mas porque eu também gostava de lá. Então, quando Deus me chamava, eu falava, eu descer tudo isso, essa escadaria toda, atravessar o corredor de fora, porque eu vou ter vergonha de atravessar o corredor de dentro. Atravessar o corredor de fora para chegar lá dentro, eu não tenho coragem. E no dia que quando eu falei que Deus já tinha me chamado várias vezes, daí o dia que eu fui preparada, que eu estava em Santa Catarina, ele falou que já havia 15 anos que ele estava chamando alguém e era o sonho dessa pessoa se realizava com o sonho dele. Aí eu pensava, bem, não é eu, né? Porque há 15 anos que ele tá chamando. Aí eu fui e fiz. Aí ele falou assim, desde a tua mocidade. Aí eu somei meus 29 anos. Então, desde os meus 14 anos, que Deus começou, aos 15 anos. Não, os meus 15 anos eu saí da igreja. Então, desde ali que Deus falou que tinha um desejo no meu coração que se concretizava com o sonho dele. E ele estava me chamando e era para me acertar as coisas. Eu estava num relacionamento não casada, conjugal, né? E ele falou que era para mim começar a arrumar, organizar tudo, casar certinho, porque o meu sonho concretizava com o sonho dele, o sonho do desejo coração dele se concretizava com o meu desejo, que era para me acertar, né, as coisas que ele estava me esperando. E daí, como Deus quer uma coisa e o homem quer riqueza, né, então ali Deus rompeu tudo, aquele laço. E daí, quando eu voltei para minha cidade, no Paraná, né, eu morava em Santa Catarina. Quando eu voltei para minha cidade, no Paraná, aí foi um momento que não tinha mais nada para me segurar, né? Eu já estava servindo a Deus, já tinha largado muita coisa que Deus havia me pedido para largar. E daí foi um momento assim que eu falei, agora não tem nada que me impeça, né? Porque tudo que me impedia, Deus já tirou. Então daí eu já fui preparada, mas mesmo assim eu olhava assim lá da galeria, eu falava, eu não vou conseguir descer a galeria, eu não vou conseguir por fora, depois entrar lá por dentro. E não, a gente não consegue, mas quando tá na guia de Deus, e assim, eu desejava assim ser selada, porque eu acho que para quem é selado quando vai batizar é mais fácil ainda. Mas na verdade, não é mais fácil. Agora que eu lembrei de um testemunho de uma irmãzinha que já estava selada e ela não ia. Então é difícil, é só Deus mesmo para nos levar lá. E é só Deus para nos guardar, né? Então vamos cantar em ensino, né? Eu falo demais. Glória a Deus. 369. Cristo bate, quer entrar, quer te remir por seu amor, para te reconciliar com Deus o Pai, o formador. Sentes bater em teu coração, esse é o chamado do Senhor.
glória a Deus. Jesus Cristo, Rei da paz, a salvação veio te dar, seu amor feliz te faz, pois quer em ti sempre habitar, sem te bater em teu coração. Esse é o chamado do Senhor, tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Glória a Deus. Venha Cristo Redentor, dá-lhes por fé teu coração, reconhece o seu amor, tens em Jesus a redenção, sem te bater em teu coração. Esse é o chamado do Senhor, tens por ele a salvação e o perdão do Criador. Glória a Jesus, glória a Deus. É lindo, né? Cantado na comunhão é mais lindo ainda. Aqui, onde eu congrego, aqui em Pernambuco, aqui os irmãos permitem de chamarem o hino no batismo, né? Permite de chamarem o hino, mas ele sempre aconselha, né, as irmandades chamar conforme os hinos do batismo. Mas lá no Paraná, nós não podia chamar. Lá no Paraná era só os anciões, né, que era central no Brás não, me perdoa, na Gazone, Londrina, Paraná. Era só na central, né? Então, assim, ali os irmãos oravam e o que sentisse na comunhão era marcada a lista do hino e os irmãos que chamavam o hino. Eles falavam, né? Nós vamos cantar o hino tal e depois o próximo nós vamos... falava, né, o número do hino. Mas aqui é liberado chamar, né, de acordo com o hino do batismo, que temos uma listinha no final do inário, né, aqui, que são escritos batismo, bem no fim do inário. Aí aqui tá todos os hinos do dia do batismo. E é bom, assim, que entra muito na comunhão. Até a Santa Ceia aqui é diferente da Santa Ceia de lá. Glória a Deus. A Santa Ceia daqui, os irmãos, assim, todos podem pedir hino. Só que, assim, a partir do momento que cantou os 3 primeiros hinos e fez a oração, aí o próximo hino canta, aí os outros hinos que os irmãos vão pedindo, já a Irmandade não canta mais, já ficam só olhando quem vai tomar Santa Ceia. E, assim, eu digo assim, que eu continuo cantando, por quê? Porque eu acho que aumenta a comunhão. Ainda mais que se você já tomou a Santa Ceia, você já recebeu, se você para de cantar para ver os outros que vai cantar, às vezes aquele está tão provado, às vezes deve estar uma guerra tão turbulenta que às vezes por isso que eles ficam no final, e daí ali o inimigo luta, né, falando você não merece, você não pode estar aqui, você errou, você pecou, e o inimigo luta. Então é importante assim, eu acho importante assim, todos continuar cantando junto com a orquestra, porque lá no Paraná era assim, quando eu estava provada às vezes por falta de perdão, porque Deus mandou perdoar alguém, às vezes, muitas das vezes
Eu tinha uma cunhada, né, que ela é muito assim, se você não souber conversar com ela, ela guarda uma mágoa muito grande. Hoje ela tá batizada, mas ainda ela guarda mágoa. Ela guarda assim uma mágoa de qualquer um, seja de quem for, de sogra, de quem for. Ela guarda um rancor muito grande no coração dela, isso não pode. E eu fui procurar ela pra pedir perdão, ela fugia pra casa da mãe dela, ela se escondia porque ela ainda não era batizada, ela só fazia umas visitas na igreja e ela sabia que eu procurava perdão, então ela se escondia. Isso fazia mal para ela mesma, porque faz mal para a alma da pessoa que não aceita, porque ela tá deixando a alma dela enferma, ela tá renegando de receber um perdão ou perdoar, a alma da pessoa vai ficando enferma e ela vai perdendo as forças de congregar. E daí naquele momento eu falei e Deus falava assim na palavra: se você precisa pedir perdão para alguém, vai, faça a sua parte, peça perdão ainda que você não errou, para que você participe do meu banquete em paz, sem dever nada para o adversário. E daí naquele momento eu corri para pedir o perdão para ela, mas ela fugia, daí eu fui congregada. Aí a igreja estava lotada, era pequena igual a daqui que eu congrego, estava lotada dentro da igreja, a rua fechada do outro lado da calçada, bastante irmandade. E daí eu fiquei lá na rua, não deu pra mim ir lá dentro porque eu trabalhava, então eu chegava tarde. Aí eu fiquei lá na ponta da rua no final. E daí nós foi entrando conforme as outras irmandades foi recebendo a Santa Ceia, foi saindo. E eu sempre tentava me enfiar ali pra mim entrar mais na comunhão, porque eu sabia, o adversário lutava, falava: você não pegou o perdão da tua cunhada, você não a perdoou, você não tem direito de estar aqui, de participar do banquete, volta para tua casa, que não é o teu lugar. Então, era uma luta, por isso que eu falo para vocês, era uma luta com o adversário, não é ninguém que falava, é o próprio inimigo que fica do teu lado falando. E daí eu fui me enfiando, né? Eu sabia que a guerra era grande, então fui me enfiando assim no meio. E daí quando começou todos tomar, aí eu falava: Senhor, eu não vou tomar, Senhor, eu não posso participar. Minha cunhada me negou o perdão, eu não posso participar, Senhor. E daí ali foi feito os irmãos encostou os bancos, que a igreja é pequena, né? Os irmãos encostou os bancos junto ao lado dos irmãos e deixou um corredorzinho entre as irmãs e do lado dos outros irmãos também deixou um corredorzinho. E a gente foi atrás daqueles bancos, indo pelo corredorzinho e eu me segurava e eu fui a última. Daí, quando eu cheguei no meio, eu falava: Senhor, eu não vou, eu não posso, Senhor, eu tô em pecado. Aí Deus falou no final, falou assim: o inimigo tá lutando aí com você, falando que você não pode estar aqui no banquete, que você não é digna e merecedora de estar aqui no banquete. Mas te diz Deus, você correu atrás para perdoar, ainda que você não tinha errado, você correu atrás para pegar o perdão e fugiram de você. A pessoa fugiu de você e você foi na casa dela, ela fugiu de você, você foi em outro lugar e ela fugiu de você. Fica, tem em paz, serva de Deus, porque você já fez a tua parte, você procurou pelo perdão, ela te renegou para você não estar aqui hoje participando do banquete, e o inimigo tá falando aí para você que você não é digna e merecedora de participar desse banquete. Então fica em paz e você é digna e merecedora de sentar nesse banquete e participar da minha Santa Ceia. E daí ali Deus me visitava já desde lá de fora, desde a rua. Ele me visitava na linguagem, mas eu não conseguia, eu não tinha força. Mas lá dentro, quando ele falou essas palavras, você correu atrás, mas a pessoa fugiu de você, aí foi um momento que cortou o laço do adversário, o cadeado que o adversário prendia se quebrou naquele momento e eu fui cantando até no final. Toda a irmandade cantava até no final. Por isso que eu falo assim, aqui é diferente. Ali cantou os 3 hinos, fez a oração, levantou, cantou outro hino. Aí pronto, já não canto mais. Aí é só os músicos ficam sozinhos. E a gente tem que ajudar, por quê? Porque muitas vezes os músicos geralmente são os últimos, os organistas são mais as últimas, né? A Irmã da Piedade são as últimas. Então, às vezes, está uma guerra ali contra o adversário que eles também precisam receber a comunhão. Eles também, muitas das vezes, eles estão ali tocando, mas só Deus sabe a prova deles. Só Deus sabe a prova do cooperador, do ancião, de todos que vai participar. Então, é importante que a igreja toda cante junto, até no dia da Santa Ceia,
para derrubar o adversário mesmo, porque senão assim fica meio, sabe, fora de comunhão, porque daí o trabalho tá pros músicos sozinhos, sabe? Então, quando vocês ajudam, assim, quando nós ajudamos músico, só Deus sabe. Agora Deus trouxe uma lembrança que eu fiquei bem triste no culto de quarta agora. Assim, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Que um músico pediu o hino junto com com mais duas irmãs. E assim, é difícil os músicos levantar para pedir hino, é bem difícil, eles não pedem já para deixar para a irmandade, né? E esse músico levantou e pediu o hino, daí o irmão falou que não ia poder cantar, né? Porque três pediu junto, então passou a vez para outro. E eu vi assim, aquele músico se ajoelhou antes de o irmão liberar, assim que acabou o hino, era para liberar para orar. Esse músico se ajoelhou antes e o irmão falava, conversava, falava algumas coisas. Foi num culto de quarta-feira e eu vi ali, sabe, sentadinha, eu falei, Senhor do céu, ele ficou provado porque não pediu o hino que ele queria. E aquele irmão ficou ali esperando com o olhinho fechado, sabe, a prova tomou ele naquele momento. E ele já é provado porque ele tem uma causa difícil que ele está tendo. Que Deus abençoe, sabe, que Deus ajeite a vida desse irmão. O inimigo tá lutando para destruir algumas coisas na vida dele. E daí ele ficou assim, sabe, triste, ajoelhado, e o irmão falava. E daí ele se cansou, mas deu assim para ver que ele estava bem abatido. Ele não via a hora de orar para quê? Para pedir força para Deus. Só que ainda deu para ver que ele ficou triste. Então, assim, quando a igreja canta junto, ó, imagina, isso não foi um dia de Santa Ceia, mas dizemos que se na Santa Ceia ele tivesse provado que nem ele estava, quando todos se reúne, desce unção de Deus sobre a igreja, Deus visita quem tem dom, desbloqueado nos dons, né, da linguagem, quem não tem, se tiver na comunhão, na reverência com Deus, recebe, né, Deus cumpre o desejo do coração, quando estamos na reverência, e ali Deus toma a igreja inteira, entendeu? Mas se tiver tudo quietinho, às vezes tem um provado. Quantas vezes eu não estive provada dentro da igreja e só Deus sabia? Deus tomava uma irmã na linguagem do meu lado assim, aquela irmã começava a falar e aquela linguagem dela na palavra com Deus falava assim, canta, canta, e ali eu provada e eu mal dava glória a Deus e sofrendo, e ela naquele canta, 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 que às vezes assim Deus permite de você entender alguma coisa, ali eu começava, Deus bloqueava, ali Deus falava com ela, falava com a minha alma. Então assim, é necessário, principalmente no dia de Santa Ceia, que é um dia que mais precisa de comunhão, é o dia que o adversário mais luta para derrubar a igreja. Assim, é o que eu senti de passar para vocês, tá? Então, é muito bom, assim, quando todos cantamos junto. Como fala, o céu se abre e o inferno treme. Glória a Deus. Eu abri o hino aqui 203, tá? Então eu vou cantar ele para finalizar o vídeo, tá bom? Que ficou bem grandinho. Jesus é meu vero amigo e jamais me deixará, pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará. Glória a Deus. O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverás que ofereça graça e tal preciosa divina. Amigo fiel e bondoso, em Jesus eu encontrei
sempre me deleitarei. O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverás que ofereça graça e tal preciosa divina. Por Cristo estou protegido, na angústia ou na dor, e quando me sinto abatido, reverás consolador. O meu vero amigo é Jesus, da senda de paz já me conduz. Nunca outro haverás que ofereça graça e tal preciosa divina. Glória a Jesus, glória a Deus. Que a paz de Deus esteja em todos os corações de vocês. Que Deus abençoe e que Deus coloque os anjos do Senhor em volta da casa de vocês, da minha, das nossas familiares. Que Deus guarde a todos nós por caridade e misericórdia. E tenha uma boa noite de descanso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.